Leandro Boldaquian. Mas, Belo, estou à sua disposição aí do pessoal também para falar do Palmeiras, né? Atualizar as últimas informações. Verdão voltou aos trabalhos ontem. Abel Ferreira ainda segue de férias, né? Porque assim que acabou o Campeonato Brasileiro do ano passado, ele continuou por aqui, né? Participando do planejamento desse ano. Então ele estendeu o trabalho dele por mais uma semana em dezembro e agora voltará na semana que vem. João Martins e sua comissão técnica comandam as atividades. As novidades a gente já sabe quais são, né? O Caio Paulista, Bruno Rodrigues, o Aníbal Moreno, e ontem confirmada a venda do Arthur para o Zenit, né, de São Petersburgo, 15 milhões de euros, mais 3 milhões por bonificação, que pode chegar então a 18 milhões. E o Kevin vai ser o próximo a ser vendido, o atacante com a sua ida para o Shakhtar Donetsk cada vez mais próxima de acontecer, né? O Palmeiras discute com o Desportivo Brasil a vinda de mais 20% dos direitos econômicos, ficando com 70%, hoje tem 50%, para aí sim selar essa venda, mas os dois, né, vão sair. E aí fica clara a pergunta, vai contratar? Então a gente vai tentar trazer aqui mais algumas informações, Marco Belo. Onde estaria Abel Ferreira, passando férias em Portugal? Portugal ainda, né? Portugal, ele chegou próximo do dia 20 a Portugal, 17, por aí, e aí agora deve estar ainda no frio de Portugal, né? Tá um pouco frio por lá, daqui a pouco ele volta para pegar esses 40 graus aqui em São Paulo. Mas o coração dele é quente, né, Lelê? Leandro Boldaquian, vejo muitos palmeirenses cobrando a presidente Leila Pereira depois da divulgação do patrocínio Master do Corinthians. Há uma pressão sobre ela, juro que não é uma provocação. Realmente existem muitos torcedores palmeirenses fazendo esse tipo de cobrança. Você chegou a ver algo em torno disso, Leandro? Sim. Claro, vi, até inclusive tentaram entrar em contato, o pessoal do UOL, se eu não me engano, tentou entrar em contato com ela, ela disse que não fala segundo a nota, que não fala dos rivais. Acontece, Marco Belo, que isso já é algo que a gente vem falando há bastante tempo, em relação aos valores que o Palmeiras recebe hoje pela exclusividade do patrocínio. Valores que estão congelados há mais ou menos 4 anos, por aí, não sofrem reajustes, são os mesmos números já desde lá de trás, 2019, se eu não me engano, foi o último reajuste. Mas tem o avião, mas tem a reforma da piscina, isso tudo até pode ser colocado como um patrocínio, mas tem que ver contrato, essas coisas, para ver quanto custa realmente o avião, a viagem, para poder isso entrar em patrocínio. Então, realmente, o Palmeiras hoje, ele tá um clube defasado em relação à sua marca, à sua exposição. A exposição hoje é uma exposição muito grande e as outras equipes hoje estão se movimentando no mercado, enquanto o Palmeiras está parado porque existe um contrato de exclusividade onde, se eu quiser chegar lá com uma empresa e patrocinar, não consigo nem ter acesso, né? Então, realmente, hoje há uma discussão interna muito grande, porém, Marco Belo, a presidente do clube deveria, no caso, lutar por valores maiores, ao mesmo tempo, a presidente do clube também preside as empresas que hoje têm essa exclusividade. Então, me parece que há um conflito de interesse. Maurício Noriega. O Lelê, eu tenho visto muito no nosso chat aqui do YouTube, torcedores do Palmeiras perguntando se o Palmeiras desistiu do Caio Alexandre, do Fortaleza, ou a coisa esfriou, está sendo levada ali devagar, ou não tem mais chance? Esfriou um pouco, Nori, pelo seguinte, o Palmeiras nesse momento entende que precisa contratar um jogador para a função do Rafael Veiga. E aí já vou emendar também na outra sobre o Arthur. O Arthur saiu, vão contratar um jogador? Se a gente pegar a fase final do Palmeiras ano passado, né, e até é uma informação de que houve um desentendimento entre Arthur e Abel, muito por conta dessa questão de posicionamento. Quando o Abel muda o esquema depois que ele perdeu a Libertadores, Nori, ele joga com 2 atacantes e os pontas que eram utilizados, eles somem, né? Ele fica ali como se fosse um 3-4-1-2 ali, né? Um 3-5-2, mas com o Veiga entre os 2 atacantes. Então, o Abel tentou adaptar o Arthur na função do Veiga, não deu certo. Tentou adaptar como um atacante, também não deu certo. Então, contratando um jogador para essa posição, você acaba tendo não só um substituto para o Veiga, mas também como uma reposição com o Arthur. Então, eu acho que o foco principal nesse momento está na busca por esse jogador. O Caio Alexandre é mais um segundo volante, né? Já tem o Aníbal, tem o Rios, tem o Gabriel Menino, tem o Fabinho, né? Tem o Zé Rafael, que voltou a jogar um pouco mais à frente nessa mudança de esquema. Então, eu acho que a função do Caio Alexandre não é uma prioridade hoje para o Palmeiras. Lelê, alguma contratação impactante, mais pontual, né? Já que o Endrick
deve sair logo mais. Deve não, vai sair logo mais, né? Porque a gente vê um mercado da bola bem agitado, bem interessante até aqui, né? E o Palmeiras ainda tá tímido, vai. Contratou 3 jogadores, muito estilo Abel Ferreira, né? Os operários da bola, com ótimos números. Eu queria te fazer uma pergunta, Renatinho. O que você define como contratação impactante? Um nome muito forte, um astro? Um nome que cause um alvoroço, alguma coisa do tipo. Hã? No Palmeiras, eu acho que isso, enquanto o Abel estiver lá, não vai rolar. O Abel, ele tem, não sei se medo, mas a unidade, né? O grupo é uma marca muito forte. Então, assim, um time campeão, você contrata uma estrela, você vai tirar algum dos caras campeões pra botar essa estrela, porque essa estrela não vai chegar pra ser reserva. Mas você vai ter que tirar uma estrela, obrigatoriamente, que é o Endrick. Você não tem o Dudu ainda. Né, eu acho que a contratação pontual também gira em torno desses nomes, que não estão... O Endrick ainda está, mas vai sair. Eu acho que aí nesse caso, eu acho que o Palmeiras vai deixar para metade do ano para contratar o atacante. Eu não tô nem entrando no mérito se tá certo ou tá errado. Eu acho que já poderia ter contratado um cara para se ambientar e tal, mas essa contratação impactante no Palmeiras hoje eu acho muito difícil. Um Bruno Henrique, por exemplo, seria, não deu certo, mas algo do tipo. Sim. Eu acho que foi uma exceção dentre esses que a gente está falando aqui. Foi uma tentativa, talvez já até uma tentativa sabendo de que não daria certo, porque o Flamengo não liberaria e renovaria o contrato com o jogador. Tenta lá, faz um barulhinho aqui e ali, mas não é, pelo menos o que a gente tem acompanhado nesses anos de Abel Ferreira, o perfil de jogador do Abel, né? Porque esses caras, quando chegam, eles vão chegar para ser titular. E hoje, quem você tiraria do titular? O Breno, talvez gere mais discussão ali, mas de fato, eu acho que poderia ter feito já ou pensar em algum jogador para quando o Endrick sair, essa peça já tá no clube, né? Leandro, outro dia a gente estava discutindo aqui, mas você não estava no programa, mas por isso que é legal o setorista estar ao vivo. Para mim, o Piquerez foi um dos 2 melhores jogadores do Palmeiras no ano passado, ele e o Zé Rafael. Aí o Palmeiras faz um alvoroço todo nessa contratação do Caio Paulista. Pôs o Caio Paulista com a camisa e vídeo e não sei o que, filme, teaser e outdoor e bababá, porque tirou do rival. Mas é pra ser reserva o Caio Paulista ou ele vai brigar pra ser titular com o Piquerez? Ou vão jogar os 2? Vão jogar os 2, provavelmente nesse momento vão jogar os 2. Eu digo pra você que até uma possibilidade de jogar 3. Jogar o Piquerez como terceiro zagueiro, o Vanderlan na ala e o Caio de ponta esquerda. Não duvido que isso vá acontecer em algum momento, mas de fato... O Vanderlan não ia sair? Não ia ser vendido? O Caio Paulista, como eu não sei o que vocês acham, mas é uma posição que o Palmeiras não tinha no elenco. Um ponta esquerdo. O Abel fez algumas tentativas com o Vanderlan, tentou com o Luiz Guilherme por lá, não deu certo. Então o Caio Paulista é um jogador que vai dar uma outra história, de repente, se ele quiser fazer o que ele faz na direita com Marcos Rocha e Mike, ele faz com o Piquerez e com o Caio Paulista. O Piquerez vai continuar sendo o titular da posição, um dos melhores, dos que mais evoluíram nessa temporada. O Abel não abre mão dele, tanto é que fez parte da lista de negociáveis do Abel. O Abel fez uma listinha de vários jogadores que ele não queria que saíssem, que eram imprescindíveis. O Piquerez está nessa lista. Então o Caio Paulista vem para dar uma outra opção para esse elenco do Palmeiras, para a forma de jogar do Palmeiras, de repente para brigar muito mais com o Vanderlan, né? O Vanderlan, por diversas vezes, aquele jogo Palmeiras e Inter, que o Vanderlan entra, faz a jogada e dá o gol pro Rony, ele entrou como ponta esquerda. Então o Abel, ele não tinha essa peça, ele estava adaptando o Vanderlan e hoje ele tem o Caio Paulista. Então assim, é uma outra função, uma posição que eu acho que o Abel ganha com a chegada do jogador em São Paulo. Lele, você não acha que o Caio Paulista vai disputar não posição, mas vai fazer muitas vezes a função que o Breno Lopes faz também? Também, exato, Nori. Até brinquei que pode ser com 3, né? De repente, se ele joga com o Piquerez de terceiro zagueiro, o Vanderlan na ala, o Caio Paulista pode ser segundo atacante também, formando a faixa esquerda toda. Então, eu acho que pode acontecer, o Caio te dá essa versatilidade e assim, a gente tá brincando aqui de contratação, tal, de 2 coisas que o Abel ele quer num jogador. Que o jogador se dedique pelos outros, né, que corra pelo grupo e que faça mais de uma função em campo. O Caio Paulista faz isso muito bem, faz lateral, faz ponta, pode fazer ataque. Então acho que é um jogador que vai dar uma versatilidade maior pro Abel e entendi as cornetas da torcida que criam estrelas e tal, mas repito, acho que com o Abel, estrela, nomes impactantes não vão chegar.
Que história é essa, Calil? Que confusão é essa? Rapidinho. Foi o seguinte, eu soube hoje, através de um conselheiro meu amigo, que a presidente Leila, não sei se o Galvão tem essa informação, o Leandro com certeza também tem, a presidente Leila ficou super irritada. Imagina uma pessoa irritada porque o Corinthians procurou o diretor da base do Palmeiras. E o Galvão estava me falando que foram até na casa dele. Foram. Então, o Corinthians foi até a Bahia para tentar convencer o João Paulo Sampaio a trocar de clube. A presidente Leila ficou... Imagina uma pessoa irritada, é a Leila, com esse negócio do Corinthians ter procurado o diretor da base do Palmeiras, que não vai, né, Galvão? Não vai. João Paulo Sampaio não vai. Deve ser bom, hein, para essa insistência toda do Corinthians. Não, o João Paulo Sampaio, na minha opinião, tá? Já falei algumas vezes. Ele trabalhou muito bem no Palmeiras. Ele é o principal dirigente do Palmeiras em toda a era Allianz Parque. O principal, se você tiver que citar só um nome, uma pessoa importante de fora do campo para a reestruturação da Sociedade Esportiva Palmeiras, profissional, de futebol. O maior deles é esse rapaz, João Paulo Sampaio. É o homem que revolucionou toda a categoria de base do Palmeiras e transformou o Palmeiras na potência que é hoje, né, revelando tantos talentos. Então, evidentemente que o Palmeiras não permitiria facilmente a saída do João Paulo Sampaio, como não permitiu, e o João Paulo também tem uma gratidão muito grande ao Palmeiras, porque é lá que ele se tornou essa lenda. Ele é uma lenda hoje da direção do Transformou um time que não tinha nenhuma tradição em revelar jogadores. De todos os times grandes do futebol brasileiro, o que tinha menos tradição na revelação de jogadores, pra mim, disparadamente, era o Palmeiras. Não, pra você e não. Hoje... essa não tinha discussão. Sei lá, Palmeiras sempre era alguém pode discutir, mas... O clube menos revelador do Brasil. Hoje... Entre os grandes, o menos revelador do Brasil. E hoje não há nenhuma discussão que é o melhor trabalho disparado da base. Já faz aí 4 ou 5 temporadas. Só você ver os escudinhos do Palmeiras ali nas relações de títulos de Copa do Brasil, Brasileiro, Paulista, Sub-20, Sub-17. É um negócio absurdo. Não dá nem pro cheiro. Não tem nem graça. Méritos, eu critiquei já ele muitas vezes, então faço questão de dizer... Méritos do Alexandre Matos, que foi quem trouxe o João Paulo Sampaio. Sem dúvida, né? Deu sustentação para todo esse trabalho.